Graça e paz, tudo bem? Quero compartilhar com você uma palavra, a palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago 3, que vai nos falar a respeito do domínio da língua, que diz exatamente assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear também todo o corpo. Ora, nós fomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele a quem a governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte da água salgadas e água doce. Que palavra extremamente forte. Na nossa língua está o poder de proceder bênção ou maldição. E a pergunta que eu te faço, que me faço, é: da nossa fonte, do nosso manancial, tem jorrado água doce ou água amargosa? Nós temos abençoado ou amaldiçoado a criação do nosso Deus. Eu vou contar uma história que vai dizer assim, que no dia 14 de agosto de 1963, quando no interior do Paraná, um pequeno agricultor rural, ele pegou uma caixa de fósforos e, como era de costume naquela região, foi queimar o mato de uma pequena área a qual ele pretendia plantar depois. Então ele estava preparando o solo. Só que ao preparar o solo e ao colocar fogo naquela pequena área, as fagulhas da sua pequena queimada, porém, conduzidas pelo vento, atingiam uma área vizinha, que no caso estava bem ressíquida. E o que aconteceu? Pela forte estiagem, aquela área qual foi atingida pelas faíscas levadas pelo vento, acabou se transformando num fogaréu incontrolável, transformando-se rapidamente no maior incêndio da história do Brasil. Isso aconteceu em 14 de agosto de 1963 no Paraná. Então, o incêndio do Paraná, ele ficou conhecido por atingir 2 milhões de hectares em 128 municípios, tornando em cinzas não apenas as florestas, os campos, as lavouras, mas também 8 mil imóveis, entre casas, galpões e celeiros. 5.700 famílias foram atingidas e 110 pessoas perderam a vida nessa tragédia. Tratores, equipamentos agrícolas e um número incontáveis de veículos foram atingidos pelo fogo. 15 milhões de araucárias nativas se perderam, como também 70% das reservas florestais cultivadas pela indústria de papel, causando prejuízos financeiros enormes. Outros estados se uniram ao Paraná para combater o fogo, enviando homens, helicópteros, aviões,
mas tudo em vão. As chamas só se extinguiram na noite de 18 de setembro, quando uma copiosa chuva chegou a toda aquela região. O apóstolo Tiago, ele sabiamente compara a língua humana a uma pequenina chama capaz de provocar um grande incêndio. Aquele agricultor que estava ali preparando a terra foi colocar fogo em uma pequena área e através do vento, aquelas faíscas, foram para outra área ressíquida, se tornou em um incêndio vultuoso, o qual teve toda essa proporção e foi considerado o maior incêndio no Brasil. E o apóstolo Tiago, ele vai comparar a nossa língua como uma pequenina chama capaz de provocar um incêndio tão grandioso quanto esse que aconteceu no Pará. Olha que coisa forte. Quando deixamos cair uma observação danosa no caráter de alguém, estamos correndo o risco de estar ateando um fogo capaz de destruir uma reputação para sempre. Quando exprimimos dúvidas quanto à palavra de Deus, podemos estar lançando uma chama que pode destruir para sempre a fé na vida dos outros. Quando damos início a um falso relato na vida de alguém, da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa escola, da nossa faculdade, do nosso trabalho, nós podemos estar lançando a faísca que destruirá relacionamentos, amizades e até mesmo vidas, causando dano irreparáveis. Como a parábola do pequeno fogo que incendeia um bosque, Tiago está reforçando o que Jesus ensinou sobre o potencial que a língua humana tem para o mal. O que sai da boca é o que contamina o homem, como diz Mateus 15, versículo 11. A língua pode ser uma maldição, mas pode ser também uma bênção. E a nossa língua, como servos, como os cristãos do Senhor, como pessoas que têm a língua para abençoar, qual tem sido a nossa escolha? O que a nossa língua tem, feito? Como eu disse, ela tem o poder, de abençoar e de amaldiçoar. Ela pode ser uma maldição, mas também pode ser uma bênção. Depende a quem ela serve. Deus ou Satanás. Podendo usá-la para... Deus ou Satanás pode usar a nossa língua para alcançar os seus objetivos. Cabe a nós decidir a quem ela prestará serviço. A quem a minha língua e a tua língua está prestando serviço? A Deus ou a Satanás? Porque, como a palavra dele nos questiona, porventura, pode deitar alguma fonte de um mesmo manancial, água doce ou água amargosa? Que água tem saído do nosso manancial? A nossa língua tem tido poder de maldição ou de bênção? A nossa língua tem sido usada por Deus ou por Satanás para alcançar os seus objetivos? Se você ainda não se decidiu, se eu ainda não me decidi, que nós possamos decidir hoje que a nossa língua, ela vai servir a Deus para seus propósitos. A quem nós vamos prestar serviço. Que o Senhor possa te abençoar através dessa palavra, que você possa dominar a sua língua, que eu possa dominar a nossa língua e usá-la em propósito e em prol do reino, em nome de Jesus. Amém?